Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia que é, no mínimo, fascinante. Ela fica bem na fronteira entre a química, a engenharia e a justiça criminal. Vamos falar de uma ferramenta forense totalmente nova, um nariz eletrônico que foi criado para uma das tarefas mais complexas e sombrias que existem numa investigação. Essa citação tirada direto do manual de um equipamento forense já dá o tom da nossa conversa. A decomposição não é só um processo biológico. É um evento químico e muito complexo, que libera uma verdadeira sinfonia de compostos no ambiente. E foi justamente aprendendo a ler essa sinfonia que a ciência descobriu um jeito novo de revelar segredos que estão enterrados. Mas, para começar, vamos entender o tamanho desse desafio. Para a gente entender por que essa tecnologia é tão revolucionária, primeiro a gente precisa ter uma noção da dimensão do problema que ela tenta resolver. É só parar para pensar um pouco. Os investigadores lidam com áreas gigantescas, terrenos super complicados e, o mais importante, o fator tempo. As estatísticas são bem claras. Muitas covas clandestinas passam mais de uma década sem serem descobertas. Muitas vezes são encontradas por acidente, sabe? Ou só quando o criminoso resolve confessar. É um desafio monumental. É claro que as equipes de investigação não partem do zero. Elas já têm algumas ferramentas à disposição, mas, como a gente vai ver, essas ferramentas têm limitações bem sérias. De um lado, a gente tem o radar de penetração no solo, o GPR. É alta tecnologia, sem dúvida, mas o que ele faz, basicamente, é procurar por anomalias debaixo da terra. O problema? Bom, uma raiz de árvore, uma pedra grande ou até lixo enterrado também são anomalias. Precisa de muito treino para interpretar os sinais e o equipamento custa uma fortuna. Do outro lado, os cães de detecção. O olfato deles é lendário, mas o treinamento é caro, a manutenção é constante e, do ponto de vista científico, o jeito exato como eles alertam, bem, ainda é um mistério. E aqui está o ponto central da questão. Se a ciência por trás do alerta de um cão é um mistério, isso acaba criando um problema no tribunal. A justiça precisa de dados objetivos, que possam ser repetidos. Essa falta de uma explicação científica clara para como os cães fazem o que fazem mostra que é preciso ter um complemento. Uma ferramenta que entregue dados concretos. E aqui que a história dá uma virada. Em vez de ficar procurando solo remexido ou confiar num mistério, os cientistas decidiram ir direto na fonte, decodificar a química da própria decomposição. Esse número, olha, é impressionante. Uma pesquisa financiada pelo FBI, lá no Laboratório Nacional de Oak Ridge, identificou mais de 400 compostos químicos diferentes que são liberados quando um corpo humano se decompõe. É uma nuvem química invisível e extremamente complexa. Mas a grande sacada mesmo foi o refinamento desses dados. Desses mais de 400 compostos, os pesquisadores descobriram que um grupo de mais ou menos 40 deles consegue chegar até a superfície de forma consistente. Não importa a profundidade do enterro ou há quanto tempo a cova está ali. Ao catalogar esses compostos, eles criaram um banco de dados único, uma verdadeira assinatura de odor da decomposição humana. E essa tabela dá uma palhinha do que forma essa assinatura. Não é só um cheiro, é uma receita química bem específica. Como dá para ver, tem de tudo um pouco, desde solventes orgânicos a gases tóxicos como sulfeto de hidrogênio e amônia e até gases combustíveis. É esse banco de dados detalhado, essa receita, que permite que uma máquina seja treinada para procurar algo muito, muito específico. Com a receita química em mãos, o próximo passo era óbvio: construir o chefe eletrônico, um aparelho que pudesse ler essa receita lá no campo. Vamos ver como isso aconteceu? Apresento a vocês o Labrador. O nome é um acrônimo em inglês que significa, em tradução livre, analisador leve para reconhecimento de restos mortais enterrados e odor de decomposição. Na prática, ele é um nariz eletrônico, um cão de caça digital, projetado especificamente para farejar aquela assinatura química única daqueles 40 compostos que os cientistas catalogaram. E o pessoal que desenvolveu isso não estava pensando em criar um equipamento de laboratório, não. A ideia era ser algo prático desde o começo. Tinha que ser portátil, para levar para lugares remotos, robusto, para aguentar o tranco do trabalho em campo, barato, para que as agências pudessem de fato comprar, e fácil de usar, para não precisar de um PhD para operar o aparelho. E olha, os resultados são bem impressionantes. Custando cerca de $1.500, com uma bateria de 6 horas e um tempo de configuração de menos de 1 minuto, ele é incrivelmente acessível. Seus 12 sensores entregam os dados para o operador por um display visual e também por sons, transformando odores invisíveis em informação concreta. Tá, mas como é que o labrador vê esses cheiros? A forma como ele mostra os dados é o que o torna tão útil. É aqui que ele vai muito além de um simples alerta.
Esse gráfico aqui é basicamente o que o operador vê na tela. Em uma cova recente, no comecinho da decomposição, alguns compostos químicos se destacam. Repara só nos picos dos sensores para solventes orgânicos, sulfeto de hidrogênio e amônia. É um padrão bem claro, bem distinto. Conforme o tempo passa, a química muda. Este aqui já é o perfil de uma cova em estágio intermediário. Os picos de antes ainda estão ali, mas agora a gente começa a ver picos novos aparecendo como dos CFCs. A assinatura de odor está evoluindo e o labrador consegue rastrear essa evolução em tempo real. E finalmente, na fase tardia, a assinatura muda de novo e de forma drástica. Aqueles compostos do início desaparecem e outros novos dominam a cena, como gases combustíveis, metano, hidrogênio. Isso é incrível. O aparelho não só diz tem alguma coisa aqui, mas o tipo de padrão que ele detecta pode dar aos investigadores uma estimativa de há quanto tempo os restos mortais estão ali. E o que isso quer dizer na prática? Que o labrador fornece dados específicos e que permitem diferenciação. Nos testes iniciais, ele já mostrou que consegue distinguir a assinatura química única de restos humanos da assinatura de carcaças de animais. Isso é fundamental para evitar alarmes falsos e economizar um tempo valiosíssimo na investigação. Então, o que tudo isso representa para o futuro das investigações forenses? Qual é o impacto real que essa tecnologia pode ter? É importante ter uma visão equilibrada aqui. A maior força do labrador é que ele entrega dados científicos objetivos que podem ser registrados e apresentados como prova. Ele pode até mapear a concentração de uma pluma química para apontar a fonte exata. Por outro lado, a tecnologia ainda não é tão sensível quanto o nariz de um cão e tem um desempenho melhor em climas mais amenos. E essa é talvez a conclusão mais importante. O labrador não foi criado para substituir os cães ou o GPR. Ele foi pensado para ser um parceiro, para complementar as ferramentas que já existem. Ele adiciona uma camada de dados científicos objetivos na busca, ajudando a economizar tempo, dinheiro e recursos humanos ao direcionar os esforços para onde a química diz que eles devem estar. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem intrigante, não é? Se a gente pode ensinar uma máquina a identificar a assinatura química de um evento que aconteceu anos atrás, que outras histórias será que o passado deixou para trás na forma de odores, só esperando a tecnologia certa para serem lidas? O potencial disso vai muito, mas muito além da ciência forense.